estudioso de temas importantes há mais de 20 anos, como filosofia, psicologia, habilidades socioemocionais, espiritualidade e, de quebra, língua grega. O primeiro tema a ser abordado pelo nosso palestrante será o ser integral. Então, com vocês, Haroldo Dutra Dias. Que emoção, hein? Vamos chorar um pouquinho. A vida é uma odisseia. Isso significa que tudo tem a ver com direção e sentido. Direção e sentido evoca escolhas, livre-arbítrio, saber decidir, saber qual caminho tomar, saber com quais pessoas nós vamos seguir nesse caminho. Então, esse é um dia muito especial. Porque essa odisseia que se concretiza aqui com o coração de cada um de vocês. E eu já começo expressando a minha mais profunda gratidão a cada um de vocês que estão aqui. Participantes e cooperadores. Parceiros, amigos. E minha esposa querida está aqui. Companheira comandante. Nós teremos um momento especial para agradecer nominalmente a cada um. Mas esse projeto não tem nenhum ano. Ele não tem nenhum aninho de idade. E já está rendendo tantos frutos na vida de tantas pessoas. Os depoimentos são comoventes. Porque depois de analisar muitas propostas de desenvolvimento humano, de desenvolvimento pessoal, e sem diminuir, sem criticar nenhuma delas, nós queríamos trabalhar com algo que tocasse a alma das pessoas. Queríamos trabalhar com algo que realmente fizesse sentido. Queríamos trabalhar com algo que, de fato, ajudasse as pessoas a fazerem melhores escolhas. Porque se você escolhe bem, se você sabe escolher, você colhe com proveito. A sua vida vai devolver o fruto das suas boas escolhas. Então aqui, quando nós nos referimos à Odisseia, eu não quero apenas falar sobre viver bem. Não se trata apenas de viver bem. A proposta aqui é viver o bem. Viver a bondade. Viver a ética. Viver o respeito, inclusive a nós mesmos, ao nosso coração, à nossa identidade, à nossa estrutura. E foi por isso que nós pensamos no ser integral. Pensamos no ser integral porque testemunhamos na nossa vida e na vida de muitas pessoas
incluindo pessoas que nós amamos, algumas falhas. Pequenos problemas de balanço, de equilíbrio. Qual de vocês não conhece alguém que é puro coração, que é todo bondade, que é uma pessoa espiritualizada, mas que não consegue se firmar profissionalmente? Não consegue lidar com questões práticas da vida. Ele não consegue se organizar, ele não consegue concluir aquilo que ele se propõe a fazer, ele não consegue realizar com eficiência e com eficácia. Mas também, quantos de vocês conhecem pessoas que são extremamente eficientes? Eles parecem que carregam 10 agendas, uma para cada área de atividade, e todas eles realizam muito bem. São eficazes. Você olha para o aspecto exterior das suas vidas e precisa reconhecer que eles realizaram muitas coisas. Mas quando você olha nos olhos dessa pessoa, você vê que ele de fato não está feliz. Ele pode ter construído um paraíso de delícias, mas ele não se sente feliz. Tem algum desbalanço no que diz respeito às suas emoções. Parece que ele não se identificou ainda. Parece que algumas partes da sua identidade não foram descobertas. Mas há pessoas que são muito bem resolvidas emocionalmente, são até intuitivas, a maioria delas são mulheres. Elas têm uma intuição e um faro. Pelas emoções, elas percebem sutilezas nas circunstâncias e nas pessoas que nem o mais inteligente, que nem o mais racional é capaz de perceber com 10 anos. E ela percebe em 10 segundos. Minha mulher é um pouco assim. É um vulcão de emoção, mas uma intuição felina. Realiza. Mas, quando você atenta um pouco mais, você percebe que algumas dessas pessoas, embora equilibradas ou bem resolvidas emocionalmente, em sintonia com as suas emoções, embora realizadoras, elas são estressadas. Eu peço para as mulheres fazerem um esforço para imaginar isso. São agitadas, ansiosas. Você começa a contar a história, ela já quer saber o desfecho. Então, olhando para as pessoas, olhando para a vida delas, olhando para aquilo que é prático, para aquilo que é real, não para algo que foi construído numa sala com ar-condicionado. Olhando para necessidades fundamentais, eu comecei a montar esse quebra-cabeça. Um ser integral. E se eu pudesse ser totalmente disciplinado? E se eu pudesse lidar com o tempo de uma maneira produtiva? Mas se ao mesmo tempo eu soubesse entrar em contato com as minhas emoções? Se além de comunicar-me intelectualmente, eu fosse capaz de reconhecer, expressar e modular as minhas emoções? E se além disso, eu fosse capaz de ser sereno? Por exemplo, dormir. Há um
tempo atrás, eu e Priscila saímos para comprar colchão e foi uma dificuldade, porque tinha tanto colchão, em determinado momento eu virei para a vendedora e disse assim, escolhe para mim. Há tantas opções de colchão e poucas pessoas conseguindo dormir. Em uma conversa no lanche com colegas, 90% deles tomam remédio para dormir. A ansiedade hoje é uma questão de saúde. Mas, e se você é capaz de adotar ferramentas para adquirir a serenidade? E se você é capaz de gerenciar o seu tempo? E se você é capaz de reconhecer as suas emoções? Mas será que você se conhece? Quantos amigos e quantas amigas você conhece? Que gastaram 25 anos para percorrer uma jornada, para subir uma escada. E quando chegaram no último degrau, perceberam que não era aquilo que as fazia felizes. Você conhece alguém assim? Então ela empreendeu um esforço, ela investiu, ela aplicou inteligência, energia e o mais precioso de todos os bens, o tempo. Numa escada íngreme, difícil, que poucas pessoas chegam ao topo. E quando chegaram ao topo, perceberam que o último degrau daquela escada é para pessoas que não são elas. A identidade delas é outra. E o que dizer daquela pessoa que é equilibrada emocionalmente, que realiza, que tem essas características que eu acabei de dizer, mas que não sabe se comunicar? Você conhece alguém assim? Ele precisa de 3 palavras para implantar um tumulto. 3. Alguém conhece assim? Alguém? No casamento, por exemplo? No casamento basta meia palavra para você criar um conflito de uma semana. Habilidade de se comunicar. Habilidade de chegar no aeroporto e o avião está atrasado e você ser capaz de conversar e conseguir um outro voo sem entrar em conflito. Você acha que muitas pessoas têm essa habilidade? De negociar, de conciliar, de mediar. E por fim, você pode viver muito bem, viver bem. Você pode ter muitas habilidades e muitos talentos. Mas se eu pegar na sua mão agora e olhar no seu rosto e te perguntar qual é o propósito da sua vida, você saberia responder? Qual é o propósito da sua vida? Pensando nessas questões, nós formulamos uma ideia. Eu não estou dizendo que tudo cabe nessas 7 gavetas. Por favor, não pense nisso. As coisas são mais complexas. A vida é surpreendentemente complexa. O que eu estou dizendo é que se você prestar atenção nesses 7 aspectos, se você se permitir desenvolver e moldar esses 7 aspectos que eu vou te apresentar aqui, de uma maneira geral, você está no caminho de adquirir os outros aspectos que não estão aqui e que talvez você descubra quais são. Porque eles são fundamentais. A meu ver, eles são base, alicerce,
7 aspectos que não esgotam o tema, mas dão uma base bastante interessante. O ser integral. Nós aqui estamos em busca desse ser integral. Se você saiu da sua casa, muitos aqui viajaram milhares de quilômetros, estão aqui nos dando a alegria da convivência, estão aqui tornando esse ambiente maravilhoso. Você está em busca desse equilíbrio. Você está em busca desse modelo de um ser humano mais completo. Antes de apresentar, eu queria falar 2 minutos sobre algo muito importante. Há aproximadamente 60 ou mais anos atrás, acreditava-se que o ser humano era um reflexo da sua genética. O paradigma da biologia e da medicina era que nós tínhamos um gene responsável para cada coisa, para cada comportamento, para cada faculdade, para cada aquisição do ser humano. Então era muito simples. Se nós conseguíssemos mapear os genes de um ser humano, nós resolveríamos todo o quebra-cabeça. E foi assim que se iniciou o projeto Genoma. E nós mapeamos os genes do ser humano para perceber algo constrangedor. Um gene é capaz de exercer milhares de funções. Então nós temos um pouco mais de 30 mil, em torno de 30 mil. Se cada um é capaz de exercer milhares e milhares de funções, você começa a perceber a complexidade do ser humano. Então, essa história de que pau que nasce torto nunca se endireita, só no axé. Balela. Você não é a sua genética. A sua genética é uma estrutura basilar. Ela não é você. Porque a ciência começou a perceber que o ser humano é moldável. Circunstâncias externas, relacionamentos, escolhas, experiências vividas ligam e desligam genes, moldam a nossa expressão genética. É claro, eu não vim aqui falar de genética e nem tenho autoridade para isso. Eu vim aqui te falar sobre a argila. Eu vim aqui para te dizer que você é maleável. Eu vim aqui para te dizer que as experiências têm um impacto muito mais profundo em você do que você imagina. Elas não afetam apenas as suas funções psicológicas, elas afetam você de um modo tão profundo, elas afetam suas células. Portanto, nós estamos aqui em busca de uma nova modelagem, em busca de um novo padrão de experiências e de comportamento. E eu vou falar do primeiro deles. A serenidade é uma arte. A serenidade não é uma matemática, não é uma soma aritmética, não é uma raiz quadrada.
para você atingir a serenidade, você precisa de intuição, de criatividade. Você precisa liberar o artista que há dentro de você. É uma arte. E na arte, quanto mais você pratica, quanto mais você se expressa, mais refinada fica a sua arte. Nós entendemos, com base no que há de mais moderno hoje em pesquisa científica, que, independentemente do uso de medicamentos, mesmo não alterando bioquimicamente o seu cérebro, é possível afetar o funcionamento dele. Nos Estados Unidos, isso recebeu um nome, que é um nome restritivo, mas dá uma ideia: mindfulness. Eu vou simplificar. É meditação mesmo. A meditação é uma ferramenta poderosa de apaziguar a sua mente, de desenvolver a sua concentração, de desenvolver a sua capacidade de foco. É uma ferramenta capaz de trazer você para a presença. Porque hoje nós vivemos os tempos da ausência. Da ausência. Ainda ontem eu estava em Natal e os amigos da federação me chamaram a atenção por um fato. Nós estávamos sentados no restaurante e víamos assim vários casais. É tão engraçado, né? Você vê um casal comemorando aniversário de casamento. Saem para almoçar ou jantar. E é aquela coisa romântica, né? Cada um olhando o seu WhatsApp e o seu Instagram. Então, as mídias sociais são o cigarro de hoje. É um vício. E elas promovem a ausência. Você está lá realmente? Você realmente está presente? Quando alguém te conta algo, você está lá presente? Eu sei que você está ouvindo. Eu estou perguntando se você está presente. Presença, atenção, foco. Transformam a mente num ambiente de paz. Você apazigua a sua mente. Serenidade. Nós não acreditamos que um ser humano possa realmente atingir a excelência, e o que nós buscamos aqui é a excelência. Para você ser capaz de fazer o seu melhor. Nós não acreditamos em um ser humano capaz de fazer algo excelente se ele não estiver sereno. É fato. Se você não estiver sereno, você não dorme. Se você não dormir, você não reduz os processos inflamatórios do seu corpo. Porque a gente dorme, inclusive, para isso. Ao longo do tempo, isso vai acumulando uma carga. Em um determinado momento, se você não estiver atento, todo o seu organismo entra num estresse. Esse estresse baixa a sua imunidade. Eu não estou te falando de uma coisa que eu li, eu estou te falando de uma coisa que aconteceu comigo. Eu já estudava meditação há 15 anos.
Eu fingia que praticava meditação há uns 20. Porque uns 5 anos sem estudar eu tentei praticar. Mas na verdade eu descobri que eu nunca meditei. Eu fui descobrir isso internado no hospital com 3 infecções, 3 hérnias de disco e um menisco rompido. Depois de 60 dias, o diagnóstico era claro: estresse. Eu mesmo havia destruído meu sistema imunológico. Com o quê? Se você olhasse para a minha vida, talvez não tivesse nada assim de externo que pudesse soar o alarme. Mas sabe como que eu cheguei a esse nível de estresse? Sabe como que eu cheguei a destruir o meu sistema imunológico? Emoções, pensamentos descontrolados, expectativas excessivas, cobrança excessiva, rigidez excessiva. Então eu descobri que o remédio era meditar, era serenidade. Eu estou aqui agora tão feliz e tão sereno, mas eu não dormi essa noite. E não foi porque eu não quis, que eu estava ansioso, não, porque não teve jeito mesmo. Eu vim de Natal para cá numa lata de sardinha. E as poltronas já não são tão confortáveis. Mas eu caí em uma delas, que era na saída de emergência. Essa parece que ela é menor, mais fina, e ela não reclina. 3 horas e meia de voo. A atividade acabou 11 horas da noite, e o avião decolou 1 hora da manhã, eu jantei meia-noite. E, no entanto, eu estou absolutamente relaxado. Porque eu meditei 3 horas e meia na lata de sardinha. Eu transcendi. Meditação. A arte da serenidade, o artista. Esse é um elemento fundamental na sua vida. E é um elemento fundamental para a vida dos nossos filhos. Eu tenho um adolescente e tenho trabalhado isso com ele. Na semana passada eu tive uma conversa séria com ele. Ele chegou para mim e dizia que não conseguia dormir. Aí eu sentei e falei assim: você já ouviu falar no Ser Integral? Projeto Odisseia. Vou te apresentar Haroldo Dutra Dias. Mas se nós estamos falando em modelar, se nós estamos falando em moldar, se nós estamos falando numa argila, e eu estou te dizendo isso, depois você pesquisa no Google, mas nós temos comandantes homens e comandantes mulheres aqui que são médicos e médicas. Depois você checa com eles no intervalo. Epigenética. Depois você joga no Google. Epigenética. Nós somos moldáveis. A experiência nos molda no nível genético. Você liga e desliga genes. Depois você lê sobre isso. Nós vamos ter que considerar o segundo elemento do ser integral, que é o artesão. E aqui nós temos um. Ele está trabalhando o seu artesanato, moldando. E como que nós fazemos essa modelagem? Qual é o trabalho? Que artesanato é esse? O autoconhecimento. Quem é aluno do curso aqui sabe o que eu estou falando. Nós temos alguns materiais para moldar. Então, por exemplo, um aspecto que nós precisamos moldar: a nossa palavra, a nossa comunicação, a nossa faculdade de nos comunicarmos com os outros. Isso é moldado.
Ninguém adquire isso gratuitamente. Isso é uma modelagem. Você precisa treinar e praticar. Você precisa aprender a dizer as coisas com poucas palavras, mas de uma maneira mais eficaz. Ou aqui não tem ninguém que não tenha convivido com uma pessoa que fala 5 minutos e você pergunta para ela, mas você está querendo dizer o que mesmo? Já viram isso? Habilidade de comunicar. Habilidade de perceber o que está sendo comunicado. Ou você nunca viveu a experiência de alguém te fazer uma pergunta e aí dá um estalo e você percebe que na verdade a pessoa está te fazendo um pedido. Então a habilidade de comunicar precisa ser moldada. Os nossos gostos e preferências precisam ser moldados. Eu lembro de uma cena curiosa, era um encontro espírita de casais, né? E eu fui fazer palestra desse encontro, e teve um intervalo para o almoço, e aí entrou um casal, seu marido foi na frente, a mulher atrás, claro, comandante, né? Atrás. E ele virou e falou assim, bem, o que eu gosto mesmo? Bem, o que eu gosto mesmo? Amor, você gosta de arroz? Porque às vezes nós julgamos que isso é muito banal, isso é muito pueril. No entanto, um dos vestígios, um dos elementos, dos indícios, um indício da depressão é não gostar de nada. Ou é não gostar de mais nada. Então, quando eu coloco no processo de autoconhecimento, você precisa saber o que você gosta. Não me interessa. Por exemplo, eu gosto de jiló com cebola. Adoro. Uma torrada. Não importa. O que não pode acontecer é você não gostar de mais nada. Então, gostar é algo que você precisa dar atenção na sua vida. Outra força poderosa que existe em nós. Todos nós temos necessidade de expandir. Então, adivinhe, se o seu casamento não cresce, ele vai ficando estreito para os dois. Se a sua atividade profissional não cresce, se você não consegue novos caminhos, fica estreito. Então nós precisamos encontrar o quê? Mecanismos de engrandecer os mínimos aspectos da nossa vida. Eu não estou falando de coisa complicada. Eu não estou falando de coisa complicada. Você quer dar uma enriquecida no seu casamento? Coloca na sua agenda. Uma vez por semana você vai sair para namorar. Com seu marido ou com sua mulher. Isso é uma profunda expansão, porque você está abrindo uma brecha para a criatividade, para o lúdico, para o divertido, para o gostoso entrar na sua vida conjugal de uma maneira ética e responsável. Gostar. Então, no autoconhecimento, nós temos um ofício, um artesanato. O teu artesanato é o quanto você se conhece. E uma pessoa que se conhece sabe onde entra e sabe de onde sai. Sabe entrar e sabe sair. Sabe reconhecer, isso aqui não é para mim, deixa eu sair daqui. Ou isso não é mais para mim. Ou sabe reconhecer, olha, eu quero fazer isso, eu quero me envolver com essa atividade. É um artesanato.
Fantástico isso. Um ofício. Um ofício. Então, até aqui nós falamos de uma arte e de um ofício. Mas agora eu quero falar dessa aqui. A equilibrista. Eu dei uma variada aqui para ficar só e aí as mulheres brigarem comigo no intervalo. A equilibrista. Equilíbrio das emoções. Ou melhor, modulação das emoções. Porque emoção, por definição, é algo involuntário. Você não controla a deflagração da emoção. Então, se acontece um estímulo externo que dispara a raiva, você vai ter a emoção de raiva. A questão não é, eu não vou sentir mais raiva nunca mais na minha vida. Isso não é possível. Não é possível. A questão é o que você vai fazer com a emoção raiva. Você pode esganar alguém, torcer o pescoço. Você pode entrar numa longa discussão, num conflito. Você pode prolongar a reação emocional. Isso aqui é importante. Então você experimenta uma frustração. É natural, a boca dá uma secada. Você fica... Mas quanto tempo você vai prolongar essa reação da frustração? Quanto tempo? Uma semana? Um mês? 6 meses? Isso é adoecimento. Então, ficar magoado é natural. Você não tem controle sobre ficar ou não ficar magoado. A questão é, a mágoa surgiu, o que você faz com ela? Tem que modular a equilibrista. Tem um equilíbrio. Eu preciso permitir que a emoção venha, porque é um perigo muito grande quando você tampona, quando você finge que não tem emoções envolvidas. Quando você finge que não sentiu emoções. E qual que é a questão da emoção? A questão da emoção é o seguinte: o seu encéfalo já fez uma bagunça na sua corrente sanguínea, em todas as suas glândulas endócrinas, você já liberou hormônio, já liberou adrenalina, já liberou tanto de coisa, já aconteceu um tanto de coisa, e você está lá intelectualmente pensando assim, eu acho que eu não senti emoção nenhuma. Já sentiu. Ela é automática. A questão é reconhecer e lidar com ela de maneira hábil. Equilíbrio. Ela tem uma função. Todas as emoções têm uma função. Se você assistiu ao filme divertidamente, você percebeu que a tristeza é uma beleza. Não tem problema nenhum com a tristeza. O problema é quando a tristeza dura mais do que o necessário. O problema é quando você faz estoque de tristeza. O problema é quando você compra Tupperware, né? E vai guardando tristeza na geladeira. Cuidadosamente armazena tristeza. Esse é um problema. Porque aí a emoção tristeza deixou de cumprir sua função, ela deixou de ser produtiva para se tornar doentia. Equilíbrio. Então, eu não estou te dizendo que essa equilibrista não vai para a direita ou não vai para a esquerda. Ela vai. Equilibrar é isso. É ir para um lado, para o outro. Mas é nunca ir demais para um lado e nunca ir demais para o outro lado. Porque aí você perdeu o equilíbrio.
Então, se a tristeza não durar o tempo que deve durar, por exemplo, muitas pessoas adoecem porque não vivem o luto. E você pode adoecer porque não viveu o luto do seu cachorro. Bobagem, cachorro é cachorro. E não percebeu que não lidar com aquele luto é uma vulnerabilidade. Você se torna vulnerável porque você não se permitiu ficar triste. Você não se permitiu sentir tristeza pela perda. É um desequilíbrio. Até aqui nós falamos de 3 elementos. Está dando uma ideia do ser integral? Quem acha que está dando uma ideia? Não é diferente do que estão falando por aí? Porque o que estão falando por aí é assim: todo mundo tem que abrir uma empresa, tem que ter um CNPJ, tem que ser empreendedor. Esse é o discurso do desenvolvimento humano hoje, no Brasil e no mundo. Todo discurso é: você tem que ser empresário. Como se ser empresário fosse resolver todos os problemas da sua vida. Então não é isso. Eu não vim aqui falar disso. Eu vim aqui falar sobre se tornar um ser humano pleno. Eu vim aqui falar sobre plenitude. E eu não estou entrando aqui em aspecto de religião. Nós temos uma querida aqui da Igreja Batista. Como é que você chama mesmo, querida? Sandra. Ô, Sandra, gente, uma salva de palmas para a Sandra. Então nós estamos falando aqui de coisas que são humanas, não religiosas. Apenas. Embora todos aqui saibam, ou devem saber, que os valores estão aqui. Ou não estão? Os valores estão preservados. Então esse aqui não é um evento que você veio aqui para aprender a abrir um CNPJ e começar a ter um faturamento. Não é só isso. Embora, se esse for o seu sonho, coisa linda. Eu tenho certeza que ele vai se tornar muito mais viável se você desenvolver todos esses aspectos. Mas não é apenas isso. Nós estamos falando aqui, por exemplo, sobre como lidar com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com a sua sogra, com o seu sogro, com seus cunhados, com a sua família, com as pessoas do seu ambiente de trabalho. Porque esses ambientes vão desafiar as suas emoções. Vão testar a cada segundo as suas emoções. O equilibrista. Ajude. Obrigado, Cristiano. Bom, eu trouxe essa figura aqui, que ela é bem interessante. O quarto elemento é a sabedoria. Mas as pessoas hoje estão confundindo sabedoria com velocidade com que você pesquisa o Google. Isso é enciclopédia. O fato de você reproduzir um número assustador de informações não te torna um sábio ou uma sábia. Te torna uma enciclopédia. E qual o problema da enciclopédia? O Google acabou com a enciclopédia. E já está vindo aí o Watson,
a Alexia, a Siri, cada nome que eles dão, né? Que são a inteligência artificial, e isso vai chegar num ponto que obter informação até o seu pet vai obter. Porque a questão aqui não é obter informação. A questão aqui é uma questão que a Alexia não resolve, que é: qual o objetivo dessa informação? Qual o propósito do que você sabe? Ah, você sabe isso? Parabéns. Você sabe dar o nome dos 30 mil genes? Coisa linda, parabéns. Eu também sei, só me dá um Google. A pergunta é: qual o propósito de você acessar essa informação? Então, aqui nós temos um aspecto fundamental e nós vamos encerrar o nosso dia de hoje com ele. Então, não vou falar muito aqui para não adentrar no propósito. Nós vamos falar hoje sobre o propósito, no final. Propósito. E aí, pode parecer tão simples, né? Pode parecer tão simples. Eu pergunto assim: quanto tempo você tem de casado? Você fala: eu tenho 10 anos de casado. Eu tenho 15 anos de casado. Quanto mais tempo você tiver, melhor a pergunta. Eu tenho 20 anos de casado e eu te pergunto: qual o propósito do seu casamento? Parece uma pergunta tão simples. Qual que é a finalidade do seu casamento? E é claro, nós vamos começar a dar respostas simples. E à medida que você for dando as respostas simples, você vai... Respostas simples, por exemplo: bom, um dos propósitos do meu casamento é me dar suporte emocional. Eu preciso de uma companhia, eu preciso de um companheiro, de uma companheira, de um apoio emocional, eu preciso de um suporte sexual, eu preciso de um amigo, de uma amiga. E o que mais? Então, quanto mais respostas eu dou a essa pergunta, mais eu mergulho no oceano do propósito. O oceano do propósito é sabedoria. Sabedoria. São as finalidades. As finalidades. Hoje em dia, as pessoas quase não se perguntam qual a finalidade das coisas. Qual a finalidade? Então, elas simplesmente fazem mecanicamente as coisas. Ou elas reproduzem mecanicamente hábitos. Por quê? Porque elas não se perguntam sobre o propósito. E aqui nós temos uma coisa grave aqui. Quando você não se pergunta sobre o propósito, acontece assim: você cismou que queria ter filho. Aí você teve filho. Então, enquanto você tinha a ideia, era maravilhoso. Depois que você deixou de dormir, depois que começou aquele caminhão de fralda, depois que você começou a ter que amamentar X vezes por dia, depois que você deixou de ter tempo para fazer as coisas que você quer, porque agora você tem um ser humano que depende totalmente de você,
Aí você cisma, você quer desenvolver a sua carreira profissional. Porque você entrou nessa jornada de ter um filho sem saber o propósito. Aí agora você mudou. Aí você entra na carreira profissional com o filho. Aí o que acontece? Você fica doente. Sua imunidade vai lá para baixo. Aí o médico pergunta, qual que é o problema? O problema é que eu tenho um filho e que eu trabalho. Mas para que você tem um filho? Eu não sei. E por que você trabalha? Eu também não sei. Então, qual o propósito de você ter um filho? Não sei. Qual o propósito de você trabalhar? Eu não sei. E o que você quer agora? Agora eu quero deixar de trabalhar. Certo? E a sua vida vira um quente e frio, quente e frio. Você é um barco levado pelo vento do desejo. Cada hora você deseja algo novo, que é típico do desejo. O desejo é uma roda gigante girando numa velocidade assustadora. A cada minuto a gente deseja 3 coisas, 4, 5. Isso não é propósito. Propósito não é desejo. É mais que isso. Então, tem muita sabedoria aqui. Esse é o 4º elemento. Uma antes. Depois dessa. O empreendedor. Aí alguém está falando assim, sabia que ele ia falar de abrir empresa. Não. Não tem nada a ver com empresa. Quando eu pensei no aspecto do empreendedor, eu pensei na realização. Por quê? Você pode ser uma pessoa extremamente criativa. E eu conheço verdadeiros gênios da criatividade. Só que tem um problema. Eles não realizaram nada. Nada. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, as pessoas mais bem-sucedidas tiravam a média das notas. Não existe uma correspondência, uma proporcionalidade entre tirar as mais altas notas e ser alguém que realizou algo na vida. Não tem. Não tem. Aliás, eu tinha um professor que ele dizia assim, coisa que eu mais tenho medo é de aluno talentoso. Por que, professor? Geralmente é o mais preguiçoso. Ele pega tão rápido, é tão inteligente, que ele não estuda. Ele não estuda. E aí a lógica é a seguinte, a lógica do tanque de combustível. Você enche o tanque, mas uma hora ele vai esvaziar. Você não está colocando gasolina. Então o problema da pessoa que confia só no talento, só na criatividade, só na habilidade, é que ela não se desenvolve, ela não se aprimora, ela não se dedica, ela não gasta tempo. Ela não gasta tempo. Então tem um sujeito extraordinário, eu fiz um curso online com ele, está disponível, Malcolm Gladwell, um jornalista canadense, radicado nos Estados Unidos, e ele escreveu o livro Fora de Série, Outliers, Fora de Série. Aliás, o Malcolm, todos os livros do Malcolm Gladwell são livros para desconstruir as coisas. Então, o último livro dele agora, que é um best-seller, lançamento, é Fale com Estranhos. Não é? Porque sua mãe sempre diz assim, ó, filho, não conversa com quem você não conhece, não é assim? Te orientar? Não fala com um estranho. Não é?
O segredo da realização é falar com estranhos. Se você falar somente com quem você conhece, você não ultrapassa as suas limitações de relacionamento, as suas limitações de aprendizado, as suas limitações de realização. Então o Malcolm adora fazer essas coisas. E no livro Fora de Série, ele escreveu algo que é fora de série. O que ele percebeu? Fazendo uma pesquisa séria, com grandes nomes do esporte, grandes nomes da música, grandes nomes do empreendedorismo mesmo, empresários, grandes artistas, que para você se tornar realmente bom em algo, você precisa de 10.000 horas. 10.000 horas. É simples. Então, você chega para sua avó e fala assim: vó, seu doce é tão gostoso. Você faz um arroz doce tão gostoso. Quantas horas de arroz doce você tem, vó? 10.000 horas. Pode contar. Pode contar, eu te desafio. Vai lá e conta, desde quando ela começou a fazer arroz doce, até hoje ela tem no mínimo 10.000 horas. Há 2 semanas atrás, um jovem veio me entrevistar e disse assim: mas escuta, qual que é o segredo de você chegar assim, não ter nenhum papel e falar, e não parar de falar? E a pessoa tem que colocar um bilhetinho e falar assim: faltam 2 minutos. Eu falei para ele: você já ouviu falar nas 10.000 horas? Minha primeira palestra eu tinha 16 anos de idade. Eu estou com 48. Ano passado, final do ano, eu recebi um negócio, achei até que era piada. Até mostrei para minha esposa. Eu recebi um e-mail da Azul. Ela mandou assim: parabéns. Nesse ano, você deu 1,5 volta ao redor do mundo. Era a quantidade de voos para fazer palestra. Tá certo? Então, o que eu quero dizer aqui? Gestão do tempo. O empreendedor aqui você precisa ter habilidade de gerenciar atividades no tempo. Porque o tempo, meu e o seu, é igual. A diferença é como que nós colocamos as atividades nessas 24 horas. E mais do que isso, porque se eu ficar aqui falando só sobre gerenciar atividades, eu vou te dar a impressão de um robô, da Alexa. Não. Se você quer realizar é o quê, gente? Não pensa em algo assim místico e sobrenatural, não. Eu vou te contar uma história. Eu fui para Poços de Caldas, meu pai tem uma pizzaria, e um sítiozinho pequeno, uma casinha, num condomínio de sítio, lá em Poços de Caldas. E eu falei: pai, estou com vontade de comer pamonha. Ele falou: amanhã nós vamos conseguir uma pamonha. Fica tranquilo. Aí 8 horas da manhã eu acordei, tomei um café, ele falou: vamos na pamonha? Eu falei: vamos. Nossa, foi para comprar essa pamonha, né? Entramos dentro do carro, daí 15 minutos eu estava dentro de um milharal. E eu já comecei a fantasiar com aquele negócio de propaganda. Eu achei que do meio do milharal ia sair alguém com uma maquininha, né? Pamonha! Aí eu falei assim: não tem dinheiro. Eu tenho a maquininha, né? Fiquei imaginando essas coisas. Mas não, era colher mesmo a espiga. Eu nunca tinha colhido uma espiga de milho na minha vida. E se você está achando que é ruim colher espiga,
Você não sabe o que aconteceu depois disso. Eu fui comer a pamonha, era 5 horas da tarde. Foi a pamonha mais gostosa da minha vida. Porque ela tinha até um pedaço da minha alma naquela pamonha. E aí eu entendi que até para comer uma pamonha, alguém tem que realizar. Ah, eu quero comer um queijo. Quem vai fazer? Eu quero tomar um café. Não é? Outro dia um engraçadinho, estava no lanche, no trabalho, ele chegou e falou assim, vocês viram um artigo da Nature? Não. Café emagrece. Eu falei, pô, caramba, tô feito. Eu tomo café o dia inteiro. Ele falou, capinar. Capinar. Não é beber. Então, para realizar, você precisa aprender a distribuir e cumprir atividades no tempo, mas você precisa de mais do que isso. Você precisa aprender a gerenciar oportunidades. Porque as oportunidades, elas surgem em momentos específicos da sua vida. E se você não for capaz de gerenciar as oportunidades, você perde o trem da história. Sexto elemento do ser integral. Lembre-se, eu não estou dizendo que aqui tem tudo. Eu estou dizendo que aqui tem o alicerce. Se você aprender a lidar com isso aqui, você será capaz de lidar com muitas outras coisas e adquirir muitas outras habilidades. Eu coloquei 7 básicas, essa é a sexta, a líder. E eu coloquei uma mulher por uma razão muito simples. Realmente, por incrível que pareça, a mulher se comunica melhor. Por exemplo, existe um manual, são 3.482 páginas, linguagem feminina. Na página 2.353, tem um capítulo sobre a mulher e o não. Então você chega para a mulher e fala assim, amor, você vai querer sobremesa? Ela fala, não. Você tem que prestar atenção. Por quê? Ela falou assim, não, foi rápido, no mesmo tom, então ela quer. Porque quando ela não quer, é mais lento e tem um crescendo, assim, não. Não é? Então, uma das habilidades das relações humanas é comunicação. Foi aqui que eu me apaixonei pela comunicação não violenta. Marshall Rosenberg. Não vou falar disso aqui agora, porque o objetivo é só dar uma pincelada, nós já estamos encerrando. Marshall Rosenberg. Comunicação não violenta. A comunicação que você entende o que está por detrás do que é falado. Então, amor, você vai querer sobremesa? Se ela fala assim, não, pede 2, porque ela vai comer toda a sua, porque aí é um não mais lento e assim com um certo engasgo. Isso significa que ela vai comer sua sobremesa. Não é? Então, você precisa saber quais as necessidades e quais as emoções estão por trás da comunicação. É isso que diz o Marshall. E aí eu vi que isso se casava com o que eu tinha construído, que era o aspecto do equilíbrio das emoções. Se você conhecesse suficientemente as emoções básicas, a sua comunicação se torna mais consistente. Por quê? Porque você aprende a ouvir os gritos da emoção. Entendeu? Então, por exemplo, amor, eu vou jogar bola. Você vai? Você vai? Não vá.
não vá. Já está dito. Então, comunicação não violenta, mas também técnicas de negociação. Por quê? Porque você chega no aeroporto e o avião atrasou, e você fica 1h30 discutindo com o atendente de quem é a culpa do avião ter atrasado, e isso não tem importância nenhuma. Porque independentemente se a culpa é do presidente da república, é sua ou é do dono da companhia aérea, você não vai chegar no destino. E o que você quer? Chegar no destino. Então a gente perde um tempo discutindo o que é acessório, o que não tem nenhuma importância, porque a gente não sabe negociar o que a gente quer. Não é negociar no sentido pejorativo. Não é negociar no sentido de comprar. Não é isso. Não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com saber dialogar, saber obter o que você necessita. Negociação. Mediação e conciliação. O negócio estourou o conflito. Como é que eu desarmo o conflito? Porque tem gente que é assim. Gerou um conflito sobre qual o sabor do sorvete. Aí chega a pessoa, aquilo vira assassinato. Porque ele não sabe mediar. Não tem isso? Conciliar e mediar. Aqui está a liderança, porque o líder é alguém que entende as emoções que estão por trás da linguagem e por isso ele aprende a se comunicar com as pessoas. Ele sabe quais são as necessidades, os desejos e as emoções que estão na mesa. Lidera. Lidera. E por fim, e não poderia deixar de ser, espiritualidade. Eu não estou dizendo que você tem que professar a minha religião. Eu não estou dizendo que você tem que deixar a sua. Eu estou dizendo que se você não cultivar uma religiosidade, uma espiritualidade, você manca pela vida. Por quê? Porque você retira a transcendência. E a vida, já dizia Shakespeare, tem uma transcendência que vai muito além do que a nossa filosofia. Eu preciso trazer a transcendência, e mais do que isso, eu preciso viver a transcendência de algum modo. Experimentar a transcendência e a espiritualidade. Esse é o ser integral. Esse é o ser completo que a gente quer. Agora, se esse ser humano decidiu que o propósito da sua vida é ser uma mãe, está maravilhoso, porque a minha decidiu isso, e eu estou aqui por causa dela. Obrigado, mamãe. Ainda bem que ela não abriu uma empresa. Senão não estaria aqui. Então nós temos que parar com isso. Querer uniformizar as pessoas. As pessoas precisam fazer o que elas amam fazer. Mas fazer com essa inteligência. Fazer se tornando um ser integral. Cuidando, no mínimo, desses 7 elementos. Obrigado, comandantes, queridos. Daqui a pouco tem mais.